O Poco X3 Pro foi lançado lá em março de 2021 e já teve até o seu sucessor lançado. Porém, a ficha técnica do novo Poco X4 Pro foi um pouco decepcionante e talvez assim o X3 Pro ainda faça sentido. A linha X3 nasceu lá no fim de 2020 com o Poco X3 NFC, um ótimo intermediário com processador 732G da Snapdragon, tela 120 Hz, bateria enorme de 5.160 mAh, mas faltava um pouquinho e foi isso que então a Xiaomi fez em março de 2021, lançando uma versão um pouquinho melhor em alguns aspectos, mantendo um pouco aquele charme matador de topo de linha que ela tinha. Eles então colocaram o recém-lançado na época Snapdragon 860, versão não tão potente obviamente quanto o 865 da época, mas ainda assim bem mais potente do que o antigo 732G, que era o que estava sendo usado no aparelho, né? Mas será que os upgrades são o suficiente para fazer com que esse aparelho se destaque? Vamos falar a respeito disso. Vamos falar um pouquinho a respeito da tela, né? Grande até, de 6.67 polegadas, Full HD, 120 Hz e IPS. É uma tela boa, mas ela não destaca muito, principalmente pelo painel IPS, né? Que a gente não vai ter aqueles pretos tão bonitos, aquele contraste, né? Tão impressionante. Assim, pra gente ter um aparelho que foi lançado ali por volta dos $250, é normal que a gente vai ter alguns cortes de custos, né? E a gente claramente percebe que a tela foi um desses, né? Pelo menos a gente tem sim som estéreo, né? Que é muito bem-vindo e que a Xiaomi tem colocado cada vez mais nos aparelhos mesmo intermediários da linha, o que é uma coisa muito legal de se ver. Mas enfim, claro que comparada com outros aparelhos da linha um pouquinho acima, por exemplo o Poco F3, a gente então perde em tela, não sendo o AMOLED, e perde sim até um pouquinho no som estéreo, que por mais que seja estéreo não é exatamente super forte. Passando para o desempenho, então aqui a gente tem o Snapdragon 860, situado ali entre o 855 e o 865 em termos de desempenho, ok? A gente tem aqui atrelados a 6 GB ou 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno, né? Aqui nas minhas mãos eu tenho a versão mais básica mesmo, a 128 GB com 6 GB de RAM. E olha, sinceramente, essa aqui já faz muitos estragos, viu? Já é um setup ótimo. Esse chipset deixa muito intermediário no chinelo, tendo um desempenho até um pouco superior a processadores bem mais atuais, como o 778G. Em jogos, isso significa que você vai rodar tudo no máximo sem problemas, né? COD Mobile rolou liso nas configurações máximas e eu não percebi nenhum engasgo, tá? Claro, você não vai rodar a maioria desses jogos em 120 FPS, mas você vai conseguir rodar a maioria deles sim no máximo, sem nenhum problema, né? O que me deixou na mão um pouquinho foi a otimização da Xiaomi na MIUI, né? Ao contrário do Poco F3, que eu não percebi engasgos em qualquer hora, nem em games, nem no cotidiano, esse aqui eu percebi sim alguns travamentos eventuais na página inicial, em algumas questões esquisitas. Claramente não é falta de potência, já que esse processador é muito potente. É falta de otimização mesmo, alguns bugs que a plataforma precisa melhorar em próximas atualizações. Indo para a câmera, aqui é outra área claramente que o aparelho teve alguns cortes, ok? Ela é até um pouquinho pior do que a versão mais simples do aparelho, o X3 NFC. Aqui a gente perde o sensor de 64 megapixels e entra um de 48 megapixels. E a ultra-wide também é piorada, sai de 12 e entra uma de 8. Pelo menos a macro e a frontal são sim as mesmas, ok? No geral, principalmente se você conseguir baixar a Gcam, tá? Que é um aplicativo do Google para alguns aparelhos, principalmente os que têm processadores Snapdragon, você consegue baixar esse aplicativo e você tem uma experiência na câmera melhorada, né? Mas enfim, mesmo com a Gcam você vai ter fotos interessantes, mas nada muito além disso, tá? Não é uma câmera que vai te surpreender em nenhuma hora do dia, infelizmente. Em vídeos nada de 4K 60 FPS, a gente está no padrão antigo lá de 4K 30 FPS mesmo. E nada de estabilização ótica de imagem também. Que aparelhos nem como o Poco F3 contam, né? É uma coisa que a Xiaomi não é tão comum colocar nos aparelhos. Indo para a bateria, a troca por um processador bem mais potente, infelizmente, teve alguns custos na bateria. Por mais que ela seja enorme, com mais de 5.160 mAh, a gente percebe que, principalmente em comparação à versão padrão, a gente teve, baseando-se no teste do Tudo Celular,
uma perda de 13% na autonomia. No meu teste, infelizmente eu não tive como comparar diretamente com o NFC, mas eu pude sim averiguar pelo menos como ele se compara com outros aparelhos da Xiaomi que eu testei, como por exemplo o Poco F3, que eu comparo bastante com esse aqui. Aqui a gente tem obviamente um aparelho usado, né? Então é significante citar isso. No meu teste, para quem não lembra, que é 1 hora de YouTube, 30 minutos de mídias sociais, 30 minutos de código mobile e 30 minutos de standby, o aparelho ficou com 80%, o que significa que se a gente seguisse esse teste por todo o tempo, a gente conseguiria ali por volta de 12 horas e meia de teste, com por volta de 10 horas de tela. Algo significativamente inferior ao Poco F3, ele tem processador mais potente, bateria significativamente menor, com apenas 4.500 mAh, e naquele aparelho a gente conseguiu 14 horas de teste mais ou menos. Enfim, não é uma bateria ruim. No meu dia a dia ela foi mais do que o suficiente para chegar no final do dia, mas ela também não surpreende. O que surpreende um pouco, pelo menos, é o carregador de 33 watts, que carrega assim um aparelho em menos de 1 hora, que é algo sempre muito bem-vindo. Software a gente não tem nada demais, aqui a gente tem a MIUI 13 com a interface da Poco por cima, né? A Xiaomi não tem um padrão exato ali de atualizações, mas pelo menos seguindo rumores, o aparelho é meio que certo que vai receber sim o Android 13. Ou seja, pelo menos mais uns 2 anos assim de suporte de atualizações, pelo menos de segurança, razoável, né? É uma interface interessante, com bastantes funções diferentes do Android padrão, mas que principalmente nesse aparelho tá precisando de um pouquinho mais de otimização sim. De restos, eu acho que também não tem nada a citar muito de diferente. A gente tem o sensor de infravermelho, que é algo bem comum de ser encontrado nos aparelhos Xiaomi. A gente tem NFC, a gente tem Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, leitor de digital na lateral, que é algo que a Xiaomi tem colocado, mesmo em aparelhos até um pouquinho mais caros que esse, como o Poco F3, mas que eu não tenho nada a reclamar. É um sensor um pouco antiquado, mas que é ainda mais rápido do que muitos sensores digitais na tela. Bom, para concluir, será que ele ainda vale a pena em 2022? Olha, com seu sucessor sendo lançado, é normal que ele vá começar a ter um seu estoque um pouco reduzido. E talvez fique cada vez mais difícil de adquirir esse aparelho por um preço razoável, né? Atualmente ele está custando ali por volta dos R$ 1.900 nas versões básicas e pouco mais de R$ 2.000 nas versões 8 GB de RAM. Nesse preço, ele pode até ser uma melhor pedida que o X4 Pro, que ainda está muito caro, já que acabou de ser lançado. E tem sim, por mais que tenha melhorias ali na tela e nas câmeras, o seu processador é bem inferior. Mas comparado aos outros aparelhos, o seu custo-benefício novo não é muito bom não. Olha, principalmente voltando a comparar com o Poco F3, aparelho que eu testei recentemente, né? O aparelho custa ali também muito próximo e tem melhorias significativas em relação a esse aqui, e eu recomendo mais ele do que esse. Agora, usado o negócio acaba ficando um pouquinho melhor sim, e a gente consegue encontrar ele na faixa dos R$ 1.500, R$ 1.600. E tem, obviamente, um custo-benefício melhor, né? Mas ainda assim eu digo, se você conseguir encontrar um Poco F3 nessa faixa de preço, ou um pouquinho mais caro apenas, eu acho que ele acaba valendo sim mais a pena, por conta dessas melhorias, como eu disse, processador melhor, bateria com maior duração, tela bem melhor, ou seja, não é um aparelho ruim, você só tem que tomar cuidado com o preço dele. Se você conseguir encontrar um Poco F3 por um preço legal, eu acho que ele faz mais sentido. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de tapar aquele joinha e de se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês semana que vem.